Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Erika Lengruber e mais uma vez venho aqui falar sobre a minha família tóxica, abusiva e disfuncional. Eh, eu venho de uma família abusiva e disfuncional e nos últimos 8 anos eu tenho buscado conhecimento e informações para poder aprender a lidar com algumas situações da minha família. Eu recomendo que, se estiver passando por problemas familiares, abuso emocional, abuso financeiro, patrimonial, procure ajuda. Procure advogado, procure a polícia. Se for violência infantil, procure o conselho tutelar. Busque terapia, muito importante, porque no meu caso, eu sempre achava que tinha um problema comigo e que a pessoa ou pessoas abusivas eram doentes. E eu achava que eu nem precisava de ajuda, que eu tinha um problema, mas não era um problema para buscar terapia. Então eu recomendo buscar sempre ajuda profissional. No meu canal trago aqui partilha da minha experiência, uma experiência que eu fui tendo da vida e não sabia nome do que acontecia. E hoje em dia eu vejo que tem estudo, tem literatura. O Muito do que acontecia e ainda acontece na minha família é estudado por especialistas no mundo todos. E hoje o tema do vídeo é uma recomendação de uma literatura. Esse livro, esse livro é maravilhoso, foi um achado por esses últimos tempos e ele é maravilhoso, né? Que ele fala: o problema não é você, como identificar narcisistas e se proteger deles. Esse livro contesta muito do que pensava sobre o narcisismo e nos dá esperança de que podemos nos curar e seguir em frente. Lembrando que nós, sobreviventes ou pessoas vítimas que ainda conviveram ou convivem com pessoas abusivas, farra, narcisista, não podemos jamais dar diagnóstico para uma pessoa. Nós não somos capazes, leigos, pessoas comuns, mesmo que você viva 20, 30, 40 anos com pessoas abusivas, não dê diagnósticos. Mas nós, buscando a nossa sanidade mental, nós podemos perceber desvio de caráter, maldade disfarçada de bondade. Então, isso é muito importante, a gente conseguir perceber manipulação, intimidação, não diagnóstico, não é sobre diagnóstico, né? Porque essas pessoas, elas não acham que tem alguma coisa errada com elas e elas jamais vão procurar o diagnóstico. Elas podem querer diagnóstico sobre qualquer coisa da questão mental, mas para outros para benefícios, mas não para mostrar o comportamento delas. Então esse livro aqui, da doutora Ramani Durvasula, PhD. Ela é professora da Universidade da Califórnia. Ela, em sua clínica, trabalha com transtorno de personalidade e seu impacto nas relações humanas, na saúde mental e na sociedade. Frequentemente é convidada a comentar temas relacionados à sua área de pesquisa em veículos de comunicação. Ele foi traduzido para 22 idiomas. O problema não é você, alcançou a lista de mais vendidos logo após a semana onde permaneceu por várias semanas, logo após o lançamento. Lidar com o narcisista é emocionalmente desafiador. Num dia a pessoa é charmosa e cativante, no outro é fria e cruel. Então você se pergunta: o que eu fiz de errado? O que eu deveria ter feito diferente? A resposta: como você descobrirá nesse livro, é absolutamente nada. A verdade é que o narcisista não vai mudar. Não importa o que você faça. Assim, o primeiro passo para se libertar da influência tóxica dessa pessoa é compreender que você não tem culpa pelo comportamento dela. Com mais de 20 anos de pesquisa,
e experiência clínica com vítimas de relações narcisistas, a doutora Ramone Duvarsula ensina como reconhecer padrões de comportamento abusivo e oferecer um caminho de cura. Aos poucos, você vai aprender a se blindar contra as armadilhas emocionais e se tornar resistente ao gaslight, a eliminar os vínculos traumáticos que o mantêm preso ao relacionamento, a seguir em frente e, acima de tudo, a recuperar seu senso de identidade após a invalidação constante. Um guia prático e sensível para curar as feridas causadas por relações narcisistas, seja com pais, filhos, amigos, chefes ou parceiros, escrito por uma das maiores especialistas no assunto. Eh, Espero que esse livro esclareça que você não deve se culpar pelos comportamentos invalidadores de terceiros. O problema não é você. A questão é aprender a identificar padrões de relacionamento prejudiciais e mudar a forma de encarar as atitudes de alguém que você ama, mas que está prejudicando a sua saúde emocional. Quando fazemos isso, lançamos luz sobre o problema e descobrimos como parar de sofrer com ele. Esse livro é para todos que já se relacionaram com narcisistas, que deslegitimaram seus sentimentos. Não é um livro sobre como funcionam essas pessoas, e sim sobre como você pode se recuperar. Esse é o começo de cura e de tudo que vem depois dela. É o momento que você vai sair da sombra da invalidação, finalmente se permitir ser você mesmo. Isso mesmo. Ele não fica falando como a pessoa é, né? Que tudo sobre narcisismo é muita coisa que eu já li, como que ela se comporta, e a gente já sabe como se comporta. Mas identificar e a gente aprender a se proteger, isso é muito importante, porque muitas dessas pessoas a gente ama e não tem como mudar isso. Só que aprender a amar na distância, aprender a gente se amar primeiro, se amar mais do que colocar a pessoa como prioridade, porque essas pessoas, elas não vão mudar. É difícil, para mim é difícil pensar que tem pessoas que moram no meu coração e elas nunca vão ter outro tipo de comportamento, a tal da empatia, perceber que as outras pessoas são importantes, e a gente sente dor. Então, assim, é muito importante para a gente praticar um amor com distância, amar com distância, se curando, né? Porque a gente está falando, se fosse lá fora, se fossem pessoas que você não tem nenhum sentimento, não seria tão complicado, né? E uma das partes desse livro, além de todas, que é um livro maravilhoso, dá vontade de ficar aqui falando a noite toda desse livro, do ciclo, padrão de traição, de dominação, gaslight, é maravilhoso. Uma das partes que eu estou praticando e está sendo maravilhoso é o detox, né? Que fala aqui, ó. A maioria das pessoas não convive apenas com uma pessoa tóxica. Quando você presta atenção, descobre que lida com mais narcisistas do que imaginava. Quando não sabemos quem são as pessoas, corremos risco de permitir que elas causem impacto em nós. Por outro lado, ao estabelecer limites, cortar relações, nos afastar e partir para a aceitação radical do que realmente são os relacionamentos narcisistas, começamos a entender esses limites para estender esses limites para as outras pessoas que nos fazem mal. Dizem que arrumar o guarda-roupa traz uma alegria à nossa vida. Se isso é verdade, imagine o êxtase que sentimos ao nos afastar de pessoas tóxicas. Eu estou praticando esse detox e é muito bom porque, na prática, a gente não consegue se curar no lugar onde a gente adoeceu. Então, se eu estou indo no mesmo lugar e frequentando os mesmos ambientes, conversando sobre as mesmas conversas, eu estou me fazendo mal. Se eu me preparar para aquele encontro, para aquele evento, para aquele momento, eu já fico com uma ansiedade, meu corpo já começa se manifestando alguma sensação, eu já começo a ficar triste, eu não quero saber da roupa ou do sapato que vou, tanto faz ir de um jeito ou de outro, e de qualquer jeito. Então, significa que não é para mim, não é para eu estar naquele lugar. Então, eu estou praticando esse detox, eu estou procurando outros caminhos, outros lugares, e isso está me fazendo muito bem, porque eu preciso construir outra história, porque se eu passar mais 1, 2, 3 anos e voltar
nesses 3 anos para trás e começar, eu tenho que ir nos mesmos lugares e encontrar com as mesmas pessoas e ter a mesma conversa, e às vezes eu nem posso ter a conversa, eu tenho que ficar quieta, eu não posso me manifestar, eu tenho que ficar em silêncio, eu não posso ser eu em alguns lugares, então eu prefiro não ir. Então eu estou me desintoxicando, eu estou me afastando, isso está me fazendo muito melhor, eu estou começando a mente clareando, pensando em outras possibilidades, retomando projetos que eu tinha deixado, porque a minha vida era encostada no canto e viver a vida dos outros. Eu estava numa vida emprestada, só o corpo aqui e vivendo outras vidas, não era a minha vida. Então, esse livro aqui é um manual, é um guia, é um manual. Toda a literatura possível eu estou acessando. Não é terapia, mas é terapêutico. Com certeza, isso aqui me ajuda muito. Cada hora que eu acesso uma informação e faço assim, percebo, traz umas coisas assim para eu ficar, porque agora eu não estou mais na vigília, no estado de alerta constante. Eu agora estou num processo de aprendizagem e de autoamor, de me achar de ser importante para mim, das coisas que são importantes para mim, ter prioridade, porque eu realmente achava que eu estava sendo egoísta se eu me colocasse em primeiro lugar, se eu, decidisse sobre as minhas coisas, se eu dissesse não. E agora eu não me sinto mais assim, isso já foi um processo bacana para minha vida. E é isso. A dica de hoje, recomendo. Se não tiver muito acesso para terapia, muitos recursos ainda, comece com uma literatura. Eu comecei pesquisando e cheguei nesse momento aqui. Não estou conquistando milhares de coisas, não estou cheia de dinheiro, não estou cheia de amigos, não estou cheia de eventos para ir, mas eu estou me sentindo livre. E quem passa ou passou por abuso, sabe que chega uma hora que a busca é só sobre sair do abuso. E quando a gente sai, é tipo estar afogando e conseguir sair do afogamento. Então é uma possibilidade incrível quando a gente consegue dizer não, quando a gente já eu sinto, assim, que eu nunca mais, dentro de mim, que eu nunca mais vou passar por abuso, do jeito que eu já passei, por intimidação, por manipulação, por controle da minha vontade, do meu querer, do que aonde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu estou escolhendo para minha vida. É isso. Obrigada por assistir.